volta aqui pra gente comentar alguns acontecimentos da Fazenda. E olha, gente, o que tá acontecendo agora nesse momento aqui, né? Só narrando pra vocês o que foi que aconteceu. O Mesquita tava na casinha da árvore com a Ioná. E eles estavam conversando de várias outras coisas ali e tal. Eles não estavam conversando diretamente sobre jogo. Falaram uma ou outra coisa sobre jogo e tal. Mas enfim, é normal. Só que o Nizam, que se acha um grande jogador, começou a dizer ali que o Mesquita tava querendo jogar com a Ioná, porque o Mesquita isso, o Mesquita aquilo, o Mesquita era um traidor, porque o Mesquita tava querendo ali se jogar pra cima da Ioná. E o Mesquita fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quer dizer que eu não posso mais falar com ela? Quer dizer que eu não posso ter contato mais com ela? Ele querendo dizer assim, né? Quer dizer que eu não posso mais falar, que eu não posso me aproximar dela, porque ela meio que diz uma coisa ruim. Aí o Nizam começa a dizer assim, que ele tava jogando na cara do Mesquita, que o Mesquita era falso. Aí o Wallace começa a falar a mesma coisa, que era muita falsidade ficar ali em cima da Ioná, que era muita falsidade falar com ela, que era muita falsidade ali conversar com a Ioná. Cara, eles são muito burros. Cara, que burrice. Que burrice. Eles são muito burros. Tanto o Wallace, que é o Nizam do grupinho, e o Nizam do grupão, são burros. Burros. Porque quanto mais eles ficam batendo na Ioná, quanto mais eles ficam falando da Ioná, quanto mais eles ficam assim, na mesma tecla o tempo todo, eles não percebem que eles só dão força pra Ioná. Os caras são muito burros. 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 E eu repito isso aqui, assim, pra vocês, de assim... Eu falo mesmo, eles são burros. Pensem em gente burra. Os caras se acham tão jogadores, mas tão jogadores, que eles são burros. Burros. O Mesquita até pergunta assim pro Nizam, qual é o critério que eu devo ter para conversar com as pessoas na casa? Aí o Nizam, meu Nizam, fala assim, se eu fosse casado e tivesse deitado na cama com a Duda, o meu grupo ia achar que eu tava jogando com a Duda. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Gente do céu, Nizam, tá muito burro. Cara, tá muito burro. Agora vocês entendem por que o Nizam, meu, que se acha jogador e morre de medo de uma roça. Agora vocês entendem por que o Nizam fracassou no BBB. E por que ele vai fracassar de novo na Fazenda? Porque o Nizam não resiste mesmo a uma roça. Esse aí caiu numa roça, ele se lasca. Esse aí pegou uma roça final, gente, esse aí se lasca. Deixa eu ver mais o que ele tá falando. Ele tá dizendo que o Mesquita é falso. Ele tá dizendo ali que se ele soubesse que o Mesquita é assim, ele nunca tinha jogado com o Mesquita. Sério, gente, sério, é muita burrice, é muita burrice. O Nizam original e o Nizam cópia, é muita burrice, gente. Os dois são muito burros. Eles ficam ali botando a Ioná, falando da Ioná o tempo todo, falando que não pode isso, que não pode aquilo. O Nizam basicamente quer isolar a Ioná da convivência da casa. É muita burrice junta, gente, é muita burrice junta. E eu assistindo isso aqui, eu só fico vendo, meu Deus do céu, como vocês são burros. Burros. E estão fazendo, a Saori tá fazendo a mesma coisa com a Duda. Que é o que a gente vai falar agora, tá? Sobre isso, sobre o que aconteceu lá no rancho do fazendeiro e o que foi que aconteceu depois desse rancho do fazendeiro, a conversa ali definitiva do fim do namoro entre a Duda e o Matheus. Detalhe, quem levou essa fofoca adiante ali foi o Dudu, né? Então, assim, se existe uma pessoa a quem a Duda pode culpar ou o Matheus pode culpar, é o Dudu. Sério, o Dudu aumenta e inventa. Porque, de fato, o Wallace pediu um beijo.
um selinho para Duda durante a festa. Isso realmente aconteceu. Só que a Duda negou. Porém, não foi essa a fofoca que falaram lá dentro da casa. Essa não foi a fofoca que se espalhou ali. Aliás, essa não foi nem a primeira fofoca. A outra fofoca do dia é justamente o casal Michelle e Chaya. Ou pelo menos o surgimento disso. Porque o Dudu falou que ele viu a Michelle e o Chaya indo para a baia durante a festa, com a sede aberta. Ou seja, ele já botou um veneninho ali. E detalhe, a Michelle é casada? A Michelle é casada aqui fora. Sério, gente, isso vai pegar, mas assim, o Dudu tá sendo um fofoqueiro, né? Um daqueles fofoqueiros pra causar, estilo Léo Dias mesmo. Agora ele precisa ter cuidado, porque isso pode se voltar contra ele. Precisa ter muito cuidado com isso. Por outro lado, se não fosse o Dudu manipulando os eventos da casa, a gente não teria conteúdo para falar aqui, né? Então, gente, vamos lá. Antes eu vou falar para vocês alguns destaques da edição, tá? Porque depois desses destaques é que vocês vão entender algumas coisas que a gente tem a falar do que veio depois, das coisas que aconteceram depois, tá? Durante ali o rancho do fazendeiro e as conversas mais definitivas. Primeiro lá, antes da festa, a Martina estava conversando com todo mundo ali na sala e eles já sabiam que a Ioná ia fazer o que ela ia fazer. Eles já sabiam. A Ioná já tinha deixado claro isso de tarde, quando ela estava tomando banho na piscina, que ela ia fazer isso, que ela ia pegar mesmo as coisas e ia jogar ali e tal. E aí a Martina disse, se ela pegar uma coisa pessoal minha, eu vou jogar alguma coisa dela. Eu vou fazer o mesmo com ela, disse aí a Martina. E a Ioná só ali vendo. Achei tão engraçado quando a edição bota uma música triste ali da Ioná sentada observando todo mundo se arrumar pra festa. Nossa, como eu achei engraçado todo mundo se arrumando e a Ioná ali só com a musiquinha triste pra ela. Aí o Dudu pega o celular e fala assim que a Ioná ia ficar hoje a noite toda lá, que a Ioná isso, a Ioná aquilo, e que isto era uma regalia do programa para a Ioná. E aí ele perguntou para a Ioná, o que você vai fazer hoje, Ioná? Aí a Ioná fala que a casa seria dela, que a mansão era dela, que ela ia usar as coisas lá, mas ela não detalhou exatamente, neste primeiro momento que o Dudu tá no celular, o que é que ela ia fazer. Mas enfim, no final das contas, tá? Deu pra ver aí que a Ioná já era sabido de todo mundo os próximos passos dela e o que ela pretendia fazer. Não era algo que fugia, de fato, das atitudes que ela própria teve. Também foi esclarecido na edição o porquê que a Ioná decidiu voltar atrás. E aí a coisa não foi aquela explosão que eu esperava que fosse. O Dudu foi lá, falou pra Ioná, pega os edredões, leva lá pra sala, pega isso, molha e tal. De fato, a Ioná fez essa parte. O Dudu incentivou ela a fazer isso. Aí quando todo mundo tava saindo lá pra festa, ela fechou, agora eu vou ficar sozinha aqui, vai embora, e trancou todo mundo lá. Agora vai todo mundo se divertir lá fora. E ela ficou dentro da casa. Primeira coisa que ela fez foi esconder as coisas dela. Porque ontem eu falei no vídeo, eu não vi, tá, toda a cena. Isso aí eu falei pra vocês e deixei bastante claro, inclusive. Eu não tinha visto toda essa cena. Então eu não tinha visto que ela tinha escondido os edredões dela, os que ela tá usando aí na sala. Ela escondeu os edredões dela, enquanto a festa rolava. Ela também escondeu as roupas dela, lá ali no closet, e a festa rolando ali, ela escondeu os 2 edredões que ela tá usando ali debaixo do fogão a lenha. Ela escondeu ali, que ninguém ia procurar mesmo ali. E aí ela falava, resmungava, ela falava sobre essas atitudes, que ela estava sendo humilhada na casa, que as pessoas estavam humilhando ela, que é isso, que é aquilo e tal. Ela falava e deixava bastante claro pra gente isso.
E aí, depois disso, a festa continuava rolando ali, foi que ela tirou os travesseiros, tirou as colchas e começou a empilhar lá na sala. Inclusive, ela disse, não, agora eu quero ver eles terem um pouquinho ali de trabalho para arrumar as camas. Ela fez toda a pilha ali e depois que ela fez as pilhas, ela começou a pegar a garrafinha de água dela e molhar. Aí teve um momento ali da festa que a Kate pergunta pra Carol se ela estava arrependida de algumas das atitudes que ela teve na roça e tal. E aí a Carol falou que ela estava arrependida assim de algumas das atitudes que ela tomou, mas não de todas. Que ela teve umas atitudes com a Rayane, sim, mas que ela agiu porque ela foi provocada. A Rayane tinha provocado ela e por isso ela agiu da forma que ela agiu. Foi isso aí que ela quis dizer, tá? Pelo menos foi o que eu consegui entender do que a Carol falou ali, porque o som não tava maravilhoso. E aí a Ioná joga a água lá nas colchas, ela joga na garrafinha dela mesma, ela não pega, ela não molha uma jarra para colocar água, ela só pega um pouquinho. Aí o Fernando sai do banheiro e olha lá o que ela tinha acabado de fazer. Aí o Fernando fala ali pra ela que ela era uma mal amada, que era isso, que era aquilo. Ela vai falando essas coisas. E aí a Ioná chama ele de traíra, a Ioná chama ele de várias outras coisas também. Eles diz que ela é mal amada, a Martina chama ela de lazarenta e tal. Tudo foi o que eu já contei pra vocês ontem. Mas ela deu uma molhada ali nas colchas. Aí, depois disso, tá? Foi no meio disso que o Fernando falou pra ela que isso era um desrespeito com o programa, que isso estava ali no manual, que não podia tirar as coisas do programa do lugar. Foi isso que fez a Ioná se ligar e devolver as coisas pro quarto. Isso aí a edição esclareceu bem. Então ela ficou ali molhado por algum tempo, o Fernando levou isso lá pra fora, contou que a Ioná tinha feito uma pilha com as colchas, com os travesseiros, com os edredões na sala. Aí a Saori fala pro Dudu, foi você, né, que fez isso, foi você. Aí o Dudu fala, não, isso foi da própria Ioná. Só que a Saori não acreditou. A Saori continuou dizendo, não, foi você mesmo. Aí a Duda foi lá, foi conversar com a Ioná, disse pra Ioná tomar cuidado, perguntou se a Ioná tinha pegado alguma coisa lá do pessoal dos outros. A Ioná disse que não e tal. Depois a Ioná falou ali que tem um mês que ela tá no programa, que ninguém oferece uma cama pra ela e tal. Essa história toda vocês já conhecem e eu não preciso lá, não preciso falar disso. Foi aí que o Fernando também entrou e jogou aí pra Duda, eu quero ver o seu posicionamento, você disse que não gosta de violência e olha aí o que ela tá fazendo e tal. Isso aí tudo também vocês já viram. E aí a Duda falou que quando a amizade ela vai falar no privado, ela não vai falar em apontamento na frente de todo mundo. E aí o Fernando continuou pressionando ela que ela falasse na frente de todo mundo. Aí no meio disso, que a Ioná se ligou que ela tinha que devolver as pilhas de volta lá pro quarto. E é o que ela faz, ela devolve pro quarto as pilhas de roupa e ela disse ali, pelo menos eles vão ter o trabalho de arrumar a cama. Pelo menos eles vão ter o trabalho de botar as colchas de volta no lugar. E ela joga, ela empilha tudo em cima da cama, joga lá e depois ela se deita na cama da rainha de Sabá, como ela tá chamando a Rayane, pega uns cachos de uva e começa a falar ali pra câmera que ela tá sendo desrespeitada, que tem um mês na casa, que ela não dorme na cama, que ninguém cuida dela e tal, enfim. E vocês percebem que ali do lado, dá pra ver, né? Eu acho que não precisa ampliar a imagem. Mas, pra não restar dúvidas, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que vocês estão vendo ali no cantinho da imagem, tá? Olha só o que vocês estão vendo ali no cantinho da imagem. Vamos dar um zoom aqui e aí vocês vão ver o que pode ter feito a Ioná mudar de ideia. O que pode ter feito a Ioná mudar ali completamente os rumos e dar razão até para o Fernando nesse ponto. Vocês estão vendo aí, né? O que está escrito aí? Manual de sobrevivência. É o manual que eles precisam seguir com as regras do programa, com o que vale, com o que pode, com o que não pode ser feito lá dentro. Então eu acho que foi isto que fez
a Ioná agir desse jeito, tá? Eu acho que foi isso aí que fez com que ela agisse e ficasse assim apreensiva. Porque depois ela fala, no vídeo anterior eu falei pra vocês que ela ficou com medo de levar uma punição, que esse era o maior medo dela, levar uma punição. Como isso não veio, então ela já ficou mais descansada. Mas aí veio toda a festa lá, ela fingiu que tava dormindo, tá, gente? Vocês sabem que ela não tava dormindo. Nem tem como dormir porque o som de fora vaza pra dentro. As paredes da fazenda não são paredes de concreto ou de tijolo maciço, não. Não são paredes de drywall. O que significa ali que no máximo estourando eles colocam um tratamento acústico. Mas só, as paredes são de drywall. E a única coisa que é ali maciço é a estrutura. Eles colocam as estruturas de pilastra para segurar e tal, para manter a estrutura. Mas a configuração interna ela varia de acordo com o programa, né? Vocês sabem que nessa fazenda também é filmado o Power Couple e provavelmente vai ser filmado o novo reality ali do Boninho também. É onde foi feita a grande conquista e tal. Tudo é feito nesse mesmo espaço. E para eles montarem e desmontarem isso, eles usam drywall, que é muito mais fácil. Então não dava, o som estava saindo lá de fora, entrava lá para dentro, então ela estava escutando tudo. Ela não estava dormindo de fato. Aí quando terminou o show, foi que o Fernando foi lá, agora ela vai acordar. E aí ele puxa o edredom dela, e quando ele puxa o edredom dela, o Nizam, meu Nizam. Aí o Nizam começa a gritar, ele fala grosso com ela. A Rayane vai lá, olha que ela tá deitada na cama. A Martina pega lá a garrafinha de água e começa a molhar a Ioná. Aí depois ela pega a toalha da Ioná e vai pisotear lá fora. E aí o Fernando faz ameaça, dizendo que ela não ia dormir, que aquela noite ela não ia dormir. E a Ioná fala, não, eles me deram banho mesmo. Aí o Dudu pega o celular e começa a falar assim pra ela, olha aí o que fizeram com ela, eles foram cretinos, olha a cretinice. Enquanto isso, a Martina falou ali pra Rayane que a Ioná estava deitada na cama dela e tal. Aí a Rayane disse assim, eu não vou entrar numa briga com a Ioná, eu não vou mais me desgastar com ela, eu não vou fazer isso. Eu não tinha visto essa cena, tá? Mas ela fala isso, né? É interessante. Aí a câmera mostra ali o que a Martina tinha pisoteado, tanto do roupão dela, pisotearam ali a toalha dela e tudo. E aí o Dudu contou pra Ioná que tinham pegado as coisas dela e pisoteado lá fora. Aí depois a Duda viu que a Kati pegou uma jarra de água e ela filmou no celular que a Kati ia jogar água na Ioná. É sério, gente, esses detalhes a gente não tinha visto. E aí ela fala assim, se ela é malandra, se a mãe dela criou uma filha malandra, pois ela também vai saber que eu sou malandra igual a ela. Ela não falou com essas palavras, mas vocês já entenderam. Gente, olha como é que tá o frio ali em Itapecerica da Serra. Gente, olha como é que tá a neblina de frio ali. Eu ia morrer de frio ali. Eles estão indo dormir. Olha como é que tá a neblina de frio. Desculpa ter cortado, né, a narrativa aqui, mas só pra mostrar pra vocês. Eles estão indo dormir porque tá muito frio e não tem muito o que fazer mais. Já conversaram tanto que não tem mais o que fazer. Mas olha como tá frio, olha como tá... Olha a neblina de frio lá fora. Nossa, eu ia morrer se eu estivesse nesse lugar aí. Eu ia morrer de frio. Tá muito frio, gente. Eu ia morrer de frio ali. E olha que eu gosto de frio. Olha que eu sou uma pessoa que gosta de frio. Mas, olha, tá um absurdo de frio ali. Eu não ia aguentar esse frio todo. Quando teve, eu acho que foi em 2022, quando caiu pra menos de 1 grau, eu, assim, fiquei me batendo todo de frio. Imagina se fosse esse clima todo ali. Gente, eu não ia aguentar. Mas, enfim, voltando aí pra narrativa. Aí a Martina continuava pisoteando ali. Foi quando a Carol bebaça entrou. E quando a Carol bebaça entrou ali, ela falou ali com a Kati. A Kati disse que já tinha resolvido tudo. E aí foi que ela pegou a garrafinha de água, jogou primeiro nas costas da Ioná e depois ela jogou ali. Deu um banho na Ioná, depois botou a garrafinha no peito da Ioná e deu um beijo nela.
Eu até pensei que a Record não fosse exibir esse beijo. Mas fizeram isso, o Dudu fez uma brincadeira ali e tal, a Ioná, jogaram água da Ioná, pelo menos a Ioná já tomou banho. Aí teve outro momento ali que o Dudu tentou cobrar que a Saori cumprisse com a promessa dela, o que ela não quis cumprir, mas eles cortaram o beijo que ela deu no Will. Nessa mesma cena que vocês estão vendo aí do lado, é porque fica invertido pra mim, às vezes fica difícil de eu ver. Nessa mesma cena que vocês estão vendo aí do lado, do câmera festa, a Saori beijou o Will. E o Dudu tava lá do lado. Ou seja, ela não quis cumprir com a promessa dela. Aí depois a Kat foi falar mal da Ioná ali, a Rayane não quis saber ali, a Gabi entrevistou, o Fabiano tava ouvindo tudo ali, e no final das contas, gente, vocês já sabem, o resto é história, eu contei pra vocês. A Rayane mandou o Will jogar fora a garrafinha da Ioná, ele de fato jogou fora. Aí o Dudu falou ali, se eu fosse você eu não deixava ela dormir. Ele falou isso pro Fernando, aí todo mundo começou a rir, só que a Ioná deu a volta em todo mundo e ela foi a última a dormir depois desse caos. Vocês viram o tanto de coisas que eles cortaram da edição, né? Aí o que interessa pro que a gente vai falar agora, o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã, a Duda contou para o Dudu sobre o que o Wallace tinha falado. O Wallace tinha realmente pedido para dar um beijo nela, um selinho nela. E ela contou isso pro Dudu. Foi aí que o Dudu também contou para ela sobre o que ele viu durante a noite. Ele falou para ela sobre o Shaya e a Michelle. Ele falou que a sede estava aberta, a festa rolando, Shaya e Michelle desceram para a baia juntos. Ele também falou que os dois chegaram a dormir juntos. E que se ele fosse o marido da Michelle, ele não ia gostar de ver essa cena. E aí ele falou, foi assim, o Dudu passou o dia todo falando disso, só que ele falou de uma forma mais cifrada. Tanto que eu falei no vídeo pra vocês ali, que muitas das coisas que o Dudu falava era sem citar os nomes. Essa foi a primeira vez que eu vi na edição eles deixarem o Dudu citar o nome da Michelle. Porque durante e ao longo do dia isso não foi citado. Ao longo do dia, em nenhum momento eu vi eles falando sobre isso. Em nenhum momento eu vi eles falando sobre o nome da Michelle. Ele só falava que ele tinha visto uma mulher casada que estava dormindo com outro homem do lado na mesma cama. Isso aí eu acho que pegou bastante. E foi o Dudu que acabou espalhando a fofoca da Duda. Já já eu chego lá. Essa parte aí da Ioná, a Ioná deu mesmo pra ver que ela fez isso ali de VT, porque o Dudu tava filmando tudo, deu pra ver ali que ela fez tudo por VT, e ela ainda chamou ele de falso, trair, e ele ainda meteu o filho dela, e aí ele fez todas essas acusações que vocês já sabem que eu contei pra vocês no vídeo anterior, então eu nem preciso me aprofundar. Agora, aqui foi o negócio que levou ao desfecho que eu vou já contar para vocês. O Dudu falou ali para Saori e falou ali para Carol sobre a fofoca do Wallace e a Duda, que o Wallace tinha pedido um beijo para Duda. Ele deu uma aumentada, porque não foi isso que o Wallace falou. O Wallace de fato pediu um selinho para ela. Só que o Dudu falou que a Duda deu o tal do selinho, que ele fala ali que os dois saem e vão para Londres. Londres é como eles chamam o fumódromo, e que isso teria acontecido lá. Isso aí o Dudu fala para eles ali. E a Duda não tava lá de fato. Aí engraçado que eles mostram a cena da Duda abraçada com o Matheus. Esse braço aí é do Matheus, tá?
Esse braço com essa tatuagem aí é do Matheus, né? Já deu pra identificar. Enquanto o Dudu fala isso, que ele que falou que a Duda tava de selinho com o Wallace. Eu vou mostrar o trecho do vídeo e o vídeo inocenta a Duda. Ela não aceita a proposta dele. Ah, mas em algum momento os dois podem ter se beijado. Gente, tá. Tudo bem que eles não mostram o fumódromo, que fica atrás mesmo, bem ali atrás da sede. De fato, não tem uma câmera lá. Tudo bem, mas tem câmera no caminho. Para chegar onde fica o fumódromo, eles têm que passar pela lavanderia. Tem câmera na lavanderia. Então, se realmente a Duda e o Wallace foram ali juntos para a área do fumódromo, pode até ser que não tenha uma câmera lá, mas tem a câmera mostrando eles indo em direção à área do fumódromo. Se os dois realmente foram juntos, um foi na frente e o outro foi atrás. Então os dois foram ao mesmo tempo. Essa imagem existe. Se isso aconteceu, essa imagem existe. Se isso não aconteceu, esta imagem não existe. Simples assim. Pode eles não mostrarem a imagem do fumódromo, mas eles sabem que tem essa câmera que leva essa passagem para lá. Eles não são bestas, eles sabem disso. Então, isso aí para mim foi mais uma coisa que o Dudu aumentou. Porque a Duda não beijou o Wallace. A Duda não fez isso. Não é só uma questão de defender a Duda, é ser justo com ela. Porque ela de fato não fez isso. Inclusive ela fala que era vacilo do Wallace pedir um selinho para ela. Mesmo que o Wallace tenha dito, o Matheus vai saber quando ele sair daqui e tal. Mas ela fala, isso é um vacilo. Ela joga isso pra ele. E aí que a Saori fala ali, que ela já tinha alertado que a Duda tava se jogando pra cima dos homens da casa. A Saori falou isso, tá? A Saori. Que deixou o Dudu ali na frente e beijou o Will na frente dela. Ela beijou o Will na frente dele. E ela quer falar que a Duda é que tá errada. Que a Duda tá atirando pra cima do Mesquita, pra cima do Matheus e pra cima do Wallace. Que ela tá brincando com os homens da casa. Não, ela não está fazendo isso, tá? Ela não está fazendo. Aí teve um momento lá, isso aqui eu também não tinha visto. Que foi o Fernando perguntando pro Dudu quem o Dudu ia indicar pra roça. Aí o Dudu fala ali que ele ainda tá na dúvida. Mas o Fernando fala assim, se você indicar o Nizam, eu vou ter que votar no Will. E aí ele chama o Will de falso, ele chama lá o Nizam de falso e tal. E aí que o negócio começou a sair do controle. E que levou ao fim do relacionamento entre a Duda e o Matheus. A Carol chamou o Wallace para conversar, tava ela, a Kate ali, e ela quis saber, eu fiquei sabendo que você pediu um beijo da Duda. O que passou de selinho agora foi para um beijão, né? O que passou de um selinho, o telefone sem fio ali, virou assim, de um simples selinho, o negócio virou um beijão. E aí o Wallace conta que ele sim, o Wallace falou até a verdade nesse ponto, que ele falou de um selinho, mas que ele falou na brincadeira, que ele não chegou a falar no sentido sério. Isso aí é meia verdade, porque ele falou sim no sentido sério, eu vou já mostrar o vídeo pra vocês. Mas assim, ele fala, ele confirma mesmo pra Carol que aconteceu isso, só que nem a Carol levou isso tão a sério quanto isso foi se espalhando para o resto da casa. Sério. Agora, vamos lá destrinchar essa história toda para vocês. Porque aí vocês precisam agora entender melhor. Para vocês entenderem essa parte aqui, vocês viram que eu tive que buscar aí alguns detalhes que a edição colocou. Porque quem começou mesmo essas duas fofocas, tanto da Michelle com o Shaya e da Duda com o Wallace, foi o Dudu. E aí o que foi que aconteceu? Hoje à tarde, enquanto o Dudu estava lá indo para o rancho do fazendeiro,
O grupão se reuniu ali para começar a articular a próxima roça. E aí uma das coisas que eles começaram ali é justamente o movimento do Shaya. O Shaya convocou essa reunião para fazer uma combinação de votos. E aí o Fernando falou que ele não gosta de combinar votos, que para ele o jogo é sempre individual, mas que agora ele admitia a necessidade de se proteger e aí ele fez vários apontamentos de alvos. Disse aí o Fernando: eu não gosto de jogar em grupo, mas esse jogo exige que a gente se proteja. Se eu fosse o fazendeiro, o Nizam estaria na roça. Eu não gosto do jogo dele, acho escorregadio. Disse aí o Fernando também. O Will se mostrou uma pessoa zero confiável. Quem é que estava nessa reunião? O Creu, o Toninho, o Mesquita e o Shaya. Aí ele continuava falando ali. E eles fizeram uma estratégia que para mim é uma das estratégias mais burras que existe. Sério, qual foi a estratégia grande que o Shaya passou para ele assim? Qual foi esta grande estratégia? A estratégia foi encurralar o Dudu, dividindo votos e fazê-lo tomar uma decisão difícil. Aí, porque o Fernando deu a ideia, contar quantos são no grupão, somar e dividir os votos para botar o fazendeiro para tomar uma decisão. Primeiro, que já é um número ímpar, então não tem como causar empate. São 13 pessoas de um lado, 10 pessoas do outro, então não tem como causar empate aí. Burrice, né, no primeiro lugar. Aí o Shaya disse, a gente vai dividir para ver o que ele vai tomar de decisão. E aí o Fernando joga assim entre a Duda e Matheus. Uma parte vai votar na Duda, outra parte vota no Matheus. E aí ele decide. Aí o Shaya disse, nossa, eu tô super afim de fazer isso. E eu assistindo essa cena e falando assim, vocês são burros. Burros. Primeiro que vocês são ímpar. Nunca vai dar certo a estratégia de vocês. Pensa na matemática primeiro, são 13 contra 10 do outro lado. Se vocês dividirem os votos, o que vai acabar acontecendo? O outro grupo pode se juntar ali, não precisa nem juntar a maioria. Basta juntar 6 ou 7 votos e outro grupo manda vocês direto pra roça. É muita burrice. Nossa, que burrice. Mas é muita burrice, sério. Os caras se acham ali os inteligentões. Os caras se acham os mais inteligentes, que eles entendem de tudo desse jogo. Dá pra ver a burrice deles, né? O quanto eles estão sendo burros. Aí o Shaya detalhou ali que ele precisa garantir a eliminação do Matheus, que o Matheus vai cair na roça, que eles vão colocar o Matheus e que eles precisam vetar o Matheus, porque aí o Matheus vai pra roça direto. E aí ele falou assim, a gente fala pra pessoa que sobrar do nosso lado, veta o Matheus. Quando a gente vetar, a gente dá o resta 1 na sua mão, disse aí o Shaya. E aí eles queriam vetar o Matheus, porque se o Matheus for pra roça, porque ele passou 30 dias dentro da fazenda dormindo, é tchau. Gente, que burrice, que burrice. Olha, meu Deus do céu, que burrice. Porra, que burrice. A Galisteu já falou tantas e tantas vezes ali pra eles que não se ganha esse reality show lavando louça, lavando o banheiro, limpando a casa. Até porque se fosse por isso a Gretchen tinha ganhado o Power Couple 7, desculpa. Não, ganha-se esse jogo jogando, criando estratégias, conquistando o público. Algo que a Macholândia, a macharada que vocês estão vendo aí na tela, não foi capaz de conquistar. Não foi capaz. Gente, eles são muito ruins demais. Aí, no meio disso, o Toninho falou que o Dudu tinha dado a indicação dele de fazendeiro pra Ioná. Aí o Toninho fala assim, olha, se a Ioná voltasse da roça, o Dudu daria de presente pra ela a indicação. Isso foi em outro momento, tá? Não foi nesse momento aí, que o Toninho falou isso pro Nizam. E aí o Nizam falou assim pro Toninho, então eu vou, né? Lá na Moca não se faz assim, mas eu vou. Vai.
provavelmente ele vai. E o Dudu falou isso no Rancho do Fazendeiro. Você pode até voltar fazendeiro, mas eu vou te botar na roça porque você não cumpriu com a sua palavra, disse aí o Dudu. Aí teve uma conversa entre o Matheus e a Duda, por causa da fofoca que estava já rolando ali. O Matheus, até então, ele não sabia dessa fofoca. Nem a Duda, de fato, tinha falado isso para ele. E aí, a polêmica envolvendo o Alas e o tal do Selinho acabou abalando a confiança. E o Matheus disse que ele se sentiu usado no jogo. Aí a Duda perguntou assim pra ele, você tá pensativo? E aí ele falou assim pra ela, depois de ontem, parece que aumentou a minha sensação de que você tá jogando comigo. E aí a Duda fala, se você quiser, a gente pode parar por aqui, até porque você vai acabar virando alvo também. Aí o Matheus fala, não, eu não estou falando disso, eu estou falando de atitudes, por algumas falas suas que parece que você tá brincando comigo. Ele falou isso aí pra ela. E ele jogou ali pra ela. A conversa não avançou muito nesse primeiro momento, tá? Realmente não houve um grande avanço. Mas a Duda se mostrou bastante impaciente com isso. Ela estava impaciente e ela disse ali, se no início eu não confiava no seu jogo, agora você não está confiando no meu. Então isso não faz sentido. Aí o Matheus fala assim, eu tava pensando em várias outras coisas, naquele negócio que eu falei de não saber equilibrar as coisas. Mas se continuar arquitetando para jogar com estratégia, então você vai ter que decidir se joga com estratégia ou se joga com coração. Isso foi o que ele falou pra Duda. Mas aí, gente, de fato, tá? Mas aí, de fato, as coisas não foram exatamente como a gente achou que seria. Porque isso só foi crescendo ao longo do dia. Aí teve um momento lá que o Nizam foi conversar com o Fernando. E os dois tentaram ali colocar os pingos nos is. Mas vocês sabem que isso tudo é falsidade. Que isso aí não vai durar muito tempo, né? Aí o Fernando disse assim, você falou algo que você fez com a Maria. Aí o Fernando perguntou assim pro Nizam, o que foi que eu fiz com a Maria? Aí o Nizam fala assim, teve uma fala que você falou sobre ela que eu não gostei, que se ela tiver gatilhos lá fora que ela trate disso. Aí o Nizam fala, você não pode diminuir o gatilho das pessoas. Aí o Fernando fala assim, eu acho isso, ela diminuiu o meu momento que ela disse que eu andava com medo de mim. E é muito grave uma mulher dizer isso numa votação. Ela atingiu a minha honra, disse aí o Fernando. Aí o Fernando admitiu que para ele o Nizam é uma das maiores decepções e relembrou que o Nizam veio cheio de erros dos outros realities que ele participou. Aí o Fernando joga assim pra ele, se existe uma decepção aqui dentro desse jogo, ela se chama Nizam. Eu fiz muita coisa errada na Grande Conquista, os meus embates eram homéricos, mas com anos de terapia a gente aprende. Tá. O Nizam também não aprendeu nada com o BBB e muito menos o Fernando com a Grande Conquista, né? Porque ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia na Grande Conquista. E aí os dois selaram uma trégua ali, mas no final das contas vocês sabem que isso tudo é falsidade e que não vai dar em nada. Aí vamos lá pro Rancho do Fazendeiro, tá? No Rancho do Fazendeiro, o quarteto escolhido por Dudu, Saori, Carol e Ioná começavam a traçar algumas dessas estratégias e começaram a definir o próximo alvo. Tanto que a Carol fala assim, ô Brasil, faz uma roça falsa e me joga aqui. Aí a Ioná disse ali que eles tinham que deixar a Rayane plantada, que não era hora de botar a Rayane na roça. Aí a Carol fala assim, eu acho que a gente tem que colocar o Will, que a gente precisa votar no Will. E aí o Dudu revelou e confirmou que a indicação dele para a roça vai ser o Nizam. Ele falou ali que o Nizam iludiu as mulheres do Brasil que estavam esperando
o Fernando ser colocado na roça e que o Nizam não teve culhão para comprar a briga e que o Nizam apoiou uma agressão. E aí ele vai dizer assim, foi o que ele falou, o Nizam não teve coragem de colocar o Fernando na roça, dessa vez vai você. Aí teve uma hora que ele falou assim, nem que você volte fazendeiro e me coloque depois, mas eu vou botar você na roça. É o Nizam mesmo que vai, tá? O Nizam, meu Nizam, que vai se lascar de novo, né? Se não pegar o fazendeiro e se não for vetado, ele vai se lascar de novo. E aí, as meninas começaram a falar ali da Rayane, que eles também falaram que ela é uma candidata forte para sair. Inclusive, a Carol falou, a gente tem que botar a Rayane na roça quando ela foi enfrentar as pessoas certas. Não adianta botar a Rayane numa roça com uma pessoa, com uma planta, por exemplo, ela vai voltar. A Carol falou, a gente tem que colocar a Rayane e ela tem que ir comigo ou com a Ioná ou com o Dudu. Senão, ela não sai. E aí ela fala, a Rayane não tem carisma. A Rayane é conhecida pelos escândalos dela. E aí ele falou, a Carol falou assim, eu tive que falar na cara dela, você nunca será uma Graciane, nunca vai ser uma Viviane, desce daí. Mas o que a Carol falou é verdade, tá? Pra Rayane ser eliminada, ela tem que ir pra roça com pessoas mais fortes que ela. Se ela for pra uma roça com alguém ali, uma planta que não entrega muita coisa, ela volta. Então, se querem eliminar a Rayane, é necessário botar a Rayane na roça contra a Carol ou contra a Ioná, ou mesmo contra o Dudu. Aí ela sai. E é garantia que ela saia, tá? É garantia que ela saia. Elas falaram de várias outras coisas, tá? Mas o principal era esse. Então eles pegaram ali os dardos, começaram a atirar ali os dardos, e aí eles falaram várias coisas ali nos dardos. A Carol jogou no Chaya e disse ali que o Chaya falou que queria socar 10 pessoas. Se eu tô entre essas 10 pessoas, toma você. Aí a Saori pegou ali na Duda, chamou a Duda de falsa. Eu acho que não apareceu aí a imagem, né? Ela disse ali que a Duda era uma falsa, não tá aí a imagem. E aí a Carol fala assim pra Duda, você mandou me sobrar no Resta 1, safada. Eu chorei quando você tava na roça. E aí ela tirou um dardo em cima da Duda. Aí depois a Ioná falou ali do Fernando. Ela disse que o Fernando não é protagonista, que o Fernando faz loucura. Aí ela falou que o Fernando tava falando do filho dela, que o Fernando só sabe atacar mulheres, que é um covarde. Aí depois a Carol pegou ali e jogou em cima da Rayane, que a Rayane nunca vai ser uma Viviane, nunca vai ser uma Graciane. A Ioná pegou e jogou ali da Michelle, disse que a Michelle é uma miserável e que o Brasil tem vergonha das atitudes dela. E aí a Carol pegou e jogou ali no Fabiano, disse que ele era um puxa-saco e que ele tá cagando pra segunda chance que o Brasil deu pra ele. Aí depois a Ioná joga na Martina, ela não tem enredo nenhum, não sei o que ela tá fazendo aqui. Esse foi o rancho do fazendeiro, tá? Isso aí é o resumo do rancho, porque de fato não aconteceu grandes coisas ali. Isso aí é o grande do resumo do resumo, eu assisti todo e foi bem rápido, tá? Eles chegaram lá, eram mais 5 horas, 5 e pouco da tarde, e saíram era um pouquinho mais de 6 horas. Não demorou muito tempo, tá? Foi pouquinho mais de 1 hora só, foi só um pouquinho mais de 1 hora. Aí depois desse rancho, o Matheus foi conversar com a Ioná. E aí o Matheus estava meio desolado com o que tinha acontecido, com o negócio da fofoca aí da Duda. E aí ele falou sobre o afastamento das pessoas, que ele tá se sentindo isolado e sozinho. E aí o Matheus fala assim pra Ioná, as pessoas se afastaram de mim à toa. A Ioná fala assim, a Duda é uma das protagonistas, ela é carismática. Ela mudou o vocabulário, foi a única que veio atrás de mim, que quis jogar comigo. Você e ela. Eu tenho a minha prioridade. Ela em primeiro lugar, você e o Dudu. Então a Ioná deixou claro ali, ela joga com os 3.
Ela joga com a Duda, com o Matheus e com o Dudu, que eles são as prioridades dela. E aí foi nesse momento que Ioná contou a versão do selinho, o que ele tinha ouvido. Disse aí o Matheus: ficou sabendo que o cantor pediu um beijo pra Duda? Na outra festa ele me puxou pra conversar. A gente que é homem sabe, eu nunca vou querer nada com ela. E aí ele falou, ontem ela veio falar que ele veio pedir um selinho pra ela. E aí ele começou a contar essa história. A Ioná falou que tinha muita gente falsa ali dentro. Ela deixou claro que ela não confia no Wallace, ela não gosta do Wallace e que o Wallace é de fato o que tá querendo criar uma intriga ali. Aí depois a Saori foi conversar com o Matheus e falou ali a história dela do porquê que ela agora tá chamando a Duda de falsa. Ela disse ali que a Saori falou ali que foi uma estratégia, uma bela de uma estratégia da Duda colar na Ioná, que teve a parada do Wallace pedir um beijo, que ela tá achando feio, mas que o Wallace só fez isso porque a Duda se jogou pra cima dele. E aí a Saori fala assim, ela tá com você de casal e ela fica assim com Mesquita. E nesse momento, né, a Duda tava deitada e conversando com Mesquita, mas assim, não foi nada demais. Os dois não estavam abraçados, não tinha nada demais, eles só estavam conversando ali. Mas eles viram isso com bastante maldade. Aí a Saori continuava. Ela tá assim com Mesquita, tá lá na cama com ele. Agora ela também tá dando em cima do Wallace. Algumas coisas que ela pensa, ela deixa em off, ninguém sabe. E aí ela falou também da história lá da Tamires e tal. Ela começou a dizer ali que foi a Duda quem revelou pro Nizam a estratégia deles, que foi a Duda que acabou com tudo que eles estavam planejando e tal. Ela tava com ranço da Duda, que eu realmente não entendo, porque elas eram amigas no começo do programa. Elas eram amigas, elas estavam jogando juntas até. E aí, do nada, do mais absoluto nada, a Saori começa a falar assim da Duda. Eu acho que a Saori tá com certo recalque, porque a Duda, querendo ou não, mesmo que ela realmente esteja se jogando pra cima dos homens e tal, a Duda tá chamando atenção e a Saori não. Acho que é isso, tá? Só pode ser isso, porque não tem outras coisas ali. Só que o Matheus ali ficou meio desolado, o Matheus ali não gostou muito do que ele ouviu da Saori falando da Duda, e aí ele foi tirar a limpo essa história. E a Saori, na maior falsidade. Agora, eu acho que a Saori tá interessada no Matheus. Essa cara e essa mãozinha na língua aí, pelo menos isso aí, ó, vou ser sincero, pelo menos isso aí não esconde. Ela pode tentar esconder isso com palavras, mas atitudes são muito claras. Tá na cara que ela tá interessada no Matheus. Tá na cara que ela tá realmente interessada no Matheus. Aí o Matheus foi tirar a satisfação, ele foi até o Wallace, e aí foi uma conversa onde o Wallace alegou que ele estava jogando com a Duda. Aí o Matheus falou assim que o jogo da Duda talvez fosse esse, ficar pulando de um galho e pro outro. O Matheus já estava completamente perdido nesse momento. E aí o Wallace disse ali, a Duda chamou a Carol e falou assim, e o Wallace não vai ganhar um selinho não? Isso tudo depois da Carol ter dado um selinho na Ioná, de ter dado um selinho no Dudu, de ter dado um selinho em várias outras pessoas na festa, e que a Duda teria chamado a Carol e teria dito pra ela, ô Carol, tu não vai dar um selinho no Wallace, não? E aí o Wallace falou assim, tu fez eu ganhar um selinho. E ela, tu acha que o Matheus vai ficar com ciúme se me der um selinho agora? Tu é amigo dele, né, WA? Só que não foi isso que a Duda falou. Só que o Matheus pergunta assim, a Duda falou isso? Aí o Wallace falou, bora começar dando selinho em todo mundo. E ela falou, aqui não, vamos lá em Londres, se referindo ao fumódromo.
E aí o Wallace disse que ele foi mesmo, que ele deu corda mesmo nela, que era pro Matheus tirar as vendas dos olhos dele, que a menina, a Duda, estava deitada com Mesquita e que a palavra de um homem para outro homem, ela te colocou neste lugar de pateta. Mas não foi isso que a Duda falou, tá? Se essa fofoca de Londres acontecer ali, vai ser importante que a edição mostre. Vai ser absolutamente importante que a gente veja isso, tá? É absolutamente importante que a gente veja. Eu vou mostrar agora o vídeo para vocês desse momento, tá? Eu dei uma melhorada no áudio, porque se eu não melhorasse esse áudio, deixa eu só pegar o vídeo aqui. Se eu não desse essa melhorada no áudio, vocês não iam ouvir esse momento, vocês não iam ver esse momento, tá? Então deixa eu pegar aqui o momento que o Wallace, é ele quem pede um selinho pra Duda, não é ela que oferece. E eu tô falando, gente, da cena que a gente viu na TV, a cena que o Carelli liberou. Essa é a cena que foi exibida na televisão. Se foi diferente disso, cobrem do Carelli, tá? Se as coisas aconteceram de uma forma diferente do que vocês vão ver aqui, porque o Wallace falou de Londres, o fumódromo, e o Dudu falou a mesma história do Wallace, só que isso não foi confirmado no vídeo. Então vamos ver esse trecho desse vídeo aqui. Eu melhorei o áudio, tá? Só para vocês darem uma compreendida melhor. Olha aí o que ela fala. Não. Só quero isso aqui. Ninguém vai falar pra Matheus. Só quando ele sair, ele vai ver. Vamos de novo, tá? Vamos de novo. Peraí. Não querendo ser, não. Eu acho que não saiu aí o áudio direito, tá? Eu acho que não saiu o som direito, mas nesse momento ele fala, me dá um selinho. E aí ela vira pra ele e fala, não. E aí ele fala pra ela assim, o Matheus só vai saber quando ele sair. Aí a Duda termina essa cena do vídeo dizendo que vacilo. É isso que a Duda fala sobre o tal do selinho. E foi isso que a edição mostrou. Pode ser que a edição esteja 100% errada? Pode. Não vou dizer para vocês o contrário, não, mas pode ser que eles estejam errados? Pode, mas de tudo que a gente está vendo aí, de tudo que a gente está colocando para vocês, não aconteceu do jeito que o Wallace está falando. Depois disso tudo, o Matheus ali já estava completamente envenenado. Aí o Matheus foi lá, chamou a Duda para conversar. A Duda estava deitada com Mesquita. E aí eles começaram a conversar para fazer tal, um negócio lá da DR final deles. E aí o Matheus confrontou a Duda. E aí a Duda meio que demonstrou ali um descaso. A Duda meio que falou ali pra ele, cara, eu só queria ficar com você, eu não queria essa dor de cabeça, não é isso que eu tava procurando, foi isso que ela chegou. E aí o Matheus fala assim pra ela, chegou num ponto que muita gente falou que você tava jogando comigo, chegou essa situação que todo mundo veio falar, ela tá te fazendo de pateta. Aí a Duda fala pra ele assim, eu tenho zero paciência, se eu já não tenho paciência lá fora, aqui dentro muito menos. E aí o Matheus fala assim, não, lá fora você tá me devendo um açaí. E aí a Duda fala, lá fora é outra coisa. E aí ela fala, lá fora o que a gente viveu aqui não teria acontecido. Ela também fala, tá? Ela pega o microfone, ele começa a rir quando ela fala disso, mas ela fala, olha, eu queria ficar com o Matheus. Eu vou mostrar um trecho pra vocês, porque eu acho que fica mais claro no vídeo. Ela fala isso, eu queria ficar com o Matheus. Ela só falou isso, ela não deixou em nenhum momento que ela queria brincar com o Matheus, que ela estava fazendo algum tipo de brincadeira com o Matheus. Deixa eu mostrar um trechinho só do vídeo, é só um trechinho para vocês verem aí que ela ficou meio revoltada com essa atitude do Matheus, que ela realmente não gostou do que ele fez. Então vamos ver aqui um trechinho, olha só.
Não quero ficar com ninguém nessa casa. E que bom está sendo gravado, né? Acho que o Matheus precisa disso, só que me estressa esse tipo de coisa. E eu gosto de estar em festa e me sentir numa festa, obviamente. Porque eu sou uma pessoa solteira. Mas enfim, eu deixando claro, eu não ia fazer absolutamente nada. Se eu quisesse ter feito, teria dado o selinho nele na frente das câmeras. Eu só queria fumar, entendeu? Fumar. Então eu estava zoando, brincando. Então vocês viram aí, né? Ela só falou que se ela quisesse ficar, ela teria ficado com alas. E que se ela quisesse alguma coisa, ela teria feito na frente das câmeras para todo mundo. Tá? Eu tô me arriscando de mostrar isso aqui para vocês. Tô me arriscando, tá? Porque eu posso levar um strike da Record. Mas tô provando um ponto para vocês. Tô provando aqui para vocês que o Alas está mentindo nessa história. Tô provando aí. Se eu só sei, eu tô pegando só... Tá? Só os indícios que eles estão falando lá dentro. O Alas está mentindo. Mas os dois terminaram mesmo, tá? Os dois terminaram o relacionamento. E aí, os dois acabaram, de fato. Terminaram ali o relacionamento. Depois disso, a Duda deixou o Matheus falando ali sozinho. E aí, lá dentro, o Dudu até falou, eu nunca vi o Mesquita tão feliz nesse programa. O Mesquita disse que vai fazer um rodízio com o Matheus. Aí depois o Matheus entra ali e fala, dormir com o Mesquita é um caralho. Aliás, uma das coisas que ele falou ali, né, na academia, eu já vou entrar ali. E aí o Matheus fala ali, dormir com a Duda é o caralho, já acabou, eu não durmo mais com ela, acabou. Aí teve uma outra cena ali, tá? Essas pequenas cenas aqui a gente só inclui porque a gente precisa contextualizar algumas coisas. O Will detonou a aliança do Shaya com o Fernando, disse que os dois são falsos, não dá pra confiar neles. A Martina disse que ela não gostou do fato da Rayane ter chamado o cabelo ruim para a Carol, usado isso que ela disse que é uma expressão delicada e é uma coisa complicada. E aí também rolou uma conversa da Maria, de uma forma cifrada, sobre o Shaya e os possíveis, ou melhor, a fofoca que o Dudu falou ali o dia inteiro do possível envolvimento do Shaya com a Michelle. Ela fez ali, ela falou que ela ouviu isso o dia todo, que ela viu isso acontecendo ali o dia todo e tal. Aí a Maria foi lá conversar com o Shaya. O Shaya chegou a admitir que ele se sentiu mesmo atraído pela Michelle. A Michelle, né, assim, não sou eu que gosto de falar da beleza de ninguém, mas enfim, ele disse que se sentiu atraído pela Michelle. E aí ela falou ali que encontrar uma flor no meio do espinho é muito da hora, que ela gosta muito dos dois, que ela fica muito feliz por ambos. Mas ela fala ali pro Shaya, tentem não tornar uma coisa que pode ser muito boa num caos. Ela jogou isso aí pro Shaya. E aí a Maria também fala que a conexão dos dois não era só algo de olhar, mas era algo de energia. Ela fala isso, tá? Ela falou um monte de outras coisas meio cifradas ali e tal, dando a entender que ela sabe do possível envolvimento do Shaya com a Michelle. Pronto. Isso aí também foi uma fofoca que o Dudu espalhou hoje pela casa. E eu fiquei até espantado que a edição do programa falou isso e mostrou isso. Eu fiquei realmente espantado. Eu pensei que eles não fossem falar disso. Aí lá na academia tava o Dudu, a Saori e o Alas. E aí eles estavam falando ali sobre o Matheus, e aí o Matheus ali chegou, conversou com eles, todo mundo já sabia que a essa altura ele já tinha terminado mesmo com a Duda, que a Duda também já tinha terminado com eles, e aí o Alas disse que ele tinha que se defender mais uma vez, fez questão. E aí o Matheus fala assim, ela falou assim pra mim, não conta pra ninguém, eu quero te contar que o Alas me pediu um beijo. Aí o Alas fala pro Matheus que tudo tava num contexto de brincadeira coletiva. Aí a Saori pergunta assim pro Alas, mas você pediu ou não pediu esse beijo? Aí o Alas disse, eu não pedi.
Mentiroso, você pediu. O vídeo é claro. E esse VAR vai ser explorado muito nas próximas edições do programa. Ele pediu e pediu bastante pelo beijo. E ela falou que isso era um vacilo. A Duda falou isso pra ele. Sério, foi maravilhoso. E aí, no meio disso ali, eles começaram... Foi aí que o Dudu falou que ele nunca tinha visto o Mesquita tão feliz, que parece que o Mesquita tava na final do reality, e que o Mesquita disse que vai fazer rodízio com o Matheus. E aí o Matheus terminou ali, conversando, falando ali pra todo mundo e tal, que ele acabou e ele disse que ele não ia dormir mais com a Duda, e que a Duda pode dormir com o Mesquita, que é o caralho, que já acabou, que ele não dorme mais com ela. Aí ele vira e fala assim: acabou, Dudu, não tem mais. Aí depois a Carol vira assim pra ele, no meio da zombaria, e fala assim: uma vez corno, sempre corno. Ela falou isso. E aí o Alas meio que se colocou como um salvador ali. Aí a Saori começou a rir de toda a situação. E aí o Dudu aproveitou pra dar uma zombada. Aí teve um momento que o Alas falou assim pro Matheus: você tem que me agradecer. Ele falou assim pro Matheus: você tem que me agradecer, você me deve um resta um. Eu tirei ele de uma bola de fogo daquelas. E aí o Matheus fala assim: eu vou voltar a dormir com a Saori. Aí a Saori começa a rir e fala assim pra ele: ah, agora você vai mesmo. E aí o Dudu tava lá vendo tudo isso. Aí ela fala assim: eu tô segurando no Dudu. E aí ela fala assim: eu fico sabendo de muitas fofocas inimagináveis tudo antes de dormir. A Saori falando isso ali para o Matheus. E aí, eles começaram ali a especular se a Duda ia se jogar pra cima do Matheus. Aí o Alas, que eu achei muito machista o que ele falou, ele disse assim: se bobear, se brincar, hoje os dois já vão ficar juntos, mas eu não dou 2 dias. Aí o Matheus fala: e na próxima festa eles vão estar juntos. Aí o Alas pergunta assim pro Matheus: e o coração, como é que tá? E aí o Matheus fala assim: eu estou em paz. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. É a pior coisa que pode acontecer é isolar alguém num reality show como esse. É só dar força pra isso. E assim, o Matheus foi muito burro, gente. Desculpa, o Matheus foi muito burro. O Alas mentiu. Óbvio que ele só vai descobrir isso quando ele sair. Mas o Alas mentiu. A Duda falou ali que ela não quis se envolver com o Alas. E pelo vídeo que vocês viram ali é um vacilo, tá? Pelo menos o que eu pude falar do vídeo pra vocês. E aí vocês percebem o quanto eles armaram pra Duda. E tentaram isolá-la. Isso é péssimo e eles vão se lascar. Pra vocês verem, essa fazenda tá maravilhosa, porque a gente não tem um grupinho formado, a gente não tem um grupão coeso, a gente tem ali 2 grupos com pessoas que se odeiam. Elas só não admitem isso. Mas é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã eu conto pra vocês o que tá acontecendo na conversa aqui da Carol com o Alas. Carol ali conversando com o Nizam do grupinho, o Nizam do outro lado. E aí eu também falo aí pra vocês a tal da briga do Nizam com o Mesquita. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Da prova de fogo também, né? Porque afinal amanhã tem prova de fogo. E amanhã à noite tem live depois do apontamento. Mas eu falo isso com mais detalhes amanhã pra vocês. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.